Olá, gente! Então, hein? Apenas 5% da população brasileira fala inglês, aponta a pesquisa, né? Isso aqui é algo bastante grave, né? Porque a população brasileira ela tem 200 milhões de habitantes, né? 200 milhões de habitantes, e 5% é uma porcentagem muito pequena disso, né? É realmente algo bastante vergonhoso, né? Eu estudei inglês por conta própria, né? É evidente, é lógico que o brasileiro nem mal o português, né? O brasileiro sabe falar com certa perfeição, muito menos o inglês, né? Mas é um número muito baixo mesmo, né? E enfim, né? Tem países, por exemplo, que não são falantes nativos de inglês e que a população em média, fala inglês a mais de 50%. Isso é um número muito baixo, tá, gente? Isso aqui é um número muito baixo. Tem países aí que você não imagina que a população, em média, fala muito mais o inglês, né? É evidente que esses 5%, se você for colocar, acho que em todas as regiões do Brasil, o Sudeste, o Sul vão falar um pouquinho mais de inglês porque realmente a população precisa disso para uma qualificação, né? Agora, regiões mais afastadas, interior, aí é aquilo, né? Realmente ninguém fala inglês, né? Olha lá, o idioma, ele é o mais falado no mundo e segue sendo um dos principais diferenciais no currículo. Entenda como a metodologia de ensino pode fazer a diferença para mudar essa realidade. É aquilo, muitas pessoas também não vão atrás, né? O ensino que você aprende na escola, ele não vai te dar uma base muito boa para você falar o inglês, né? E você tem que ir atrás, você tem que procurar vídeos, procurar aulas, entendeu? Você tem que ir atrás, você tem que correr, né? Tem que correr atrás do aprendizado. Ele não vai vir até você, até porque você não mora num país onde a língua nativa é o inglês, então naturalmente você não vai ter muito contato e o teu idioma, mesmo que você fale o inglês, ele vai ficar meio enferrujado, né? Ó, de acordo com um levantamento realizado pela British Council, apenas 5% dos brasileiros falam inglês e dentro desse índice, 1% possui fluência total no idioma, né? Eu fiz um desses testes aí de testes de fluência, né? E o teste deu que eu sou fluente em inglês, né? E você precisa realmente se testar. Não é um teste fácil, né? Enfim, mas 1% é uma porcentagem ainda menor do que 5%, ou seja, que possui fluência quase nulo, né? Aí, ó, enquanto isso, segundo o índice do EF Education First, países como Peru, Paraguai, Cuba, a Argentina e Bolívia possuem níveis melhores que o Brasil em relação à língua inglesa. Cara, Cuba ter níveis melhores que o Brasil em relação língua inglesa é foda, né? A Cuba tem mais gente fluente, né, em porcentagem, né, do que o Brasil. Realmente é complicado, né? É uma deficiência muito grande, né? A pessoa pode até falar, mas o inglês não é a língua nativa do Brasil, então que se dane. Cara, Cuba tem um apreço melhor ao aprendizado, né? Em relação a línguas do que o Brasil, né, cara? Então, é aquilo, né? Isso aqui é aquilo que eu digo também, né? É interesse da própria pessoa. Porque a educação pública não vai te dar uma base no idioma, você tem que ir atrás, você tem que fazer aulas, ou mesmo você estuda por conta própria, tem essa possibilidade também, né? Mas é aquilo, né? Isso aqui é força de vontade, a pessoa ir atrás do conhecimento, né? É o autodidata, né? Ó, existem diversos fatores ligados a esses dados. E um dos principais está na metodologia tradicional ensinada nas escolas e cursos especializados do país. Júnior Pires, fundador e diretor do HC School, conta que o Brasil é um dos países com mais escolas de inglês do mundo, mas que ainda possui grande dificuldade no domínio do idioma. Milhares de brasileiros já tentaram aprender inglês em escolas tradicionais que focam na parte teórica do idioma, em decorar o famoso verbo to be.
Esses são alunos que gastam muito dinheiro por anos e não conseguem se comunicar com segurança em viagens, reuniões ou entrevistas, comenta. Por quê? Porque inglês é prática. Então você tem que ouvir e você tem que falar. Falar é um pouco mais difícil, porque vai falar com quem no Brasil em inglês? Então tudo bem, o inglês está meio enferrujado, faz parte. Agora o ouvido dá para treinar. Você, por exemplo, vê um filme em inglês com legenda, né? Ver coisas em inglês com legenda. O problema de tudo é o seguinte: o brasileiro, quando vai assistir alguma coisa, ele, não, eu quero só dublado. Aí você não vai aprender inglês mesmo, né? Aí você não vai aprender inglês mesmo. E aquilo, você estudar em escola é também meio complicado, porque o inglês que eles vão ensinar, você pode não ter você pode não aprender realmente falar, assim, se comunicar. Você vai só decorar. E decorar não ajuda nada. É aquilo. Decorar só vai trazer o quê? Mais complicações. Né? Você não vai aprender o inglês para ser concurseiro, para fazer concurso público. Não. Você vai aprender o inglês para aprender. Então você tem que aprender, você não tem que decorar. Quando você tenta decorar, alguma coisa dá errado. Você esquece, você não consegue gravar. Quando você aprende, aí sim você fixa e fala, agora eu sei, agora eu peguei. Então, é aquilo, né? E o inglês é um idioma mais fácil do que o português. Não é um idioma muito difícil, não. Ele é bem simplificado, né? Então é aquilo, a pessoa desistir não pode desistir. Tem muitas palavras do inglês que são parecidíssimas com o português. Então também não tem isso. Agora, o sotaque aí tem isso também. Para algumas pessoas pode ser mais difícil, né? Mas enfim, provavelmente aqui a fluência é a fluência que está comentando aqui, a fluência da fala também, né? É um pouco mais difícil, né? Mas aquilo, ele falou aqui, ó, que possui um dos países com mais escolas de inglês do mundo, né? Isso aqui até faz sentido, porque a população brasileira é de 200 milhões. Você pega, por exemplo, a população brasileira e compara, por exemplo, com a população do Paraguai ou de Cuba, esses dois países possuem população muito pequena. Então você não precisa de tanta escola. O Brasil não, o Brasil é um país gigante, né? 200 milhões, então realmente precisa de muita escola mesmo, né? Isso é fato, né? Mas isso não é o suficiente, né, para ter um nível elevado de inglês, né? Aí desafios. Júnior acrescenta que atualmente a maior dificuldade da população é raciocinar em inglês. Você não pode ficar, não, como vou traduzir? Por isso que é importante a pessoa diariamente ver alguma coisa em inglês, ler artigos, porque a interpretação do inglês é diferente do português. Ele pensa, o inglês ele tem um raciocínio diferente do português. Então não vai querer ficar traduzindo tudo, né? Porque senão você vai se confundir em algumas coisas. Não é tão fácil você chegar e traduzir tudo, né? Então, só que o cérebro da pessoa, ele pensa o quê? Eu vou falar, eu ia falar isso aqui em português, vou falar isso aqui em inglês. Aí o cara tenta traduzir o que ele ia falar em português para o inglês. Não, tem toda uma questão de contexto. Olha lá, é conseguir se comunicar sem quebrar a cabeça com estruturas e traduções. É isso que eu falei, eu nem li isso aqui, hein? O brasileiro foi condicionado a focar na gramática quando quer aprender um idioma. O brasileiro foi condicionado a focar na gramática quando quer aprender um idioma. Para a maioria dos brasileiros, isso não é eficaz. Sim, porque você não tem que aprender só a gramática, você tem que aprender uma série de outros fatores, entendeu? Algumas pessoas aprendem inglês só de ouvir músicas ou assistir. Algumas pessoas aprendem inglês só de ouvir músicas ou assistir séries em inglês. Porém, para a maioria dos brasileiros é preciso viver uma imersão no idioma. Isso aqui de filmes, séries, música, isso aqui é muito importante. Música é realmente um pouco mais difícil, porque geralmente a música, quando ela é em inglês, eles falam muito rápido. Série, jogos, enfim, filmes, já é um pouco mais fácil de você aprender, porque eles falam mais devagar, eles
enfim, tem toda uma outra, tem todas essas questões. Agora, a música é um pouquinho mais difícil, mas dá. Você pode também aprender inglês ouvindo música. Você pega a tradução, você pega a lyrics, né? Lyrics, você pega a letra, né? Da música, né? Você pega a lyric da música e você traduz isso, né, pro português e tenta ver e tenta entender como eles formam as frases, como eles usam os termos, entendeu? Mas música é um pouco mais difícil, por quê? Porque tem toda a questão artística. Então, muitas coisas da música é meio que informal, enfim, né? Mas é ótimo, né? É melhor ainda se você assistir um filme legendado. Se você assistir um filme legendado, é só você ver algumas palavras que são que você não tem conhecimento e você tenta descobrir qual é o significado dessa palavra. Outra coisa que ajuda, que eu não li ainda aqui, uma coisa que poderia ajudar é o Google Tradutor. Acredite ou não, o Google Tradutor é uma ferramenta muito boa. Você tem uma palavra, pô, eu não sei o que significa essa palavra. Vai no Google Tradutor, põe do inglês para o português, põe essa palavra, vai traduzir. Fala, então é isso aqui. Você já aumenta o seu vocabulário. Tem muitos... o próprio Google, ele é meio que um dicionário de inglês. Você, às vezes, nem precisa voltar no Google Tradutor. Vários sites vão aparecer se você pesquisar, tipo, eu quero saber o significado de uma palavra. Você põe essa palavra meaning, né? Você põe essa palavra meaning, vai aparecer o significado. E, às vezes, o site, ele é tão bom que ele dá até o significado do contexto. Ou seja, você vai procurar uma palavra lá, ele vai... Se a palavra é um pouco difícil de você compreender o significado dela, eles vão dar o significado dela explicando direitinho. Então, tem sites no Google, é só você entrar no Google, botar lá na barra de pesquisa, botar essa palavra meaning, vai aparecer lá tudo explicadinho, só que você tem que ter um conhecimento mínimo de inglês, porque a tradução está em inglês. Então tem esse problema também. Mas é aquilo, para quem já tem um inglês um pouco acima do iniciante, é legal, porque você, isso aqui então, esse é o significado dessa palavra, o site lhe dá na sua boquinha, né? Então, mas o Google Tradutor também ajuda. O Google Tradutor também ajuda. Mas enfim, isso aqui, imersão no idioma. Dessa forma, é muito comum ouvir dos alunos que eles não entendem uma conversação, pois as pessoas falam muito rápido. Isso aqui é um problema, não só para quem é iniciante. Isso aqui, às vezes o cara fala muito rápido. Por exemplo, quem tem um sotaque britânico, eu tenho um pouco de dificuldade de entender. Mas porque ele é praticamente um outro idioma. O inglês americano, eu já estou mais familiarizado. Mas isso de falar muito rápido é realmente um problema. E principalmente quando você vai falar, aí é mais difícil ainda. Você vai falar rápido, é mais difícil ainda. Então você tem que falar mais devagar mesmo. Né? Não vai achando que eu vou falar rápido, não. Até porque você não é um nativo, então você não tem a obrigação de falar rápido. Não tem obrigação, você não é nativo, você não tem obrigação de falar rápido. E as pessoas ficam com vergonha de falar, não, vou soar muito estranho. Não, fale, né? O cara lá, o treinador lá, aquele que era do Botafogo, que treinou a África do Sul, esqueci o nome dele. Foi até zoado nas redes sociais, porque ele falava inglês horrível, né? Enfim. Mas ele tentou, pelo menos ele tentou. Ele tentou se comunicar em inglês, tentou tirar a ferrugem do inglês dele, né? E é isso que as pessoas precisam fazer, criar coragem. Porque senão a pessoa nunca vai falar, a pessoa não sabe se eu sou bom ou não sou, entendeu? Eu já fui para os Estados Unidos algumas vezes e eu consegui me comunicar perfeitamente com os americanos, né? E um deles me falou que até conseguia me compreender melhor do que alguns nativos ali dos Estados Unidos de certas regiões, né? Porque eles têm diferença de sotaque também. E eu consegui me comunicar todo mundo que eu conversava lá nos Estados Unidos. Foi muito bom isso em 2018. Hoje em dia eu já tenho um nível de inglês ainda mais elevado, mas aquilo, você fica meio enferrujado. Porque de fato você não pratica muito a fala, porque você não se comunica muito. Então isso é normal, ele ficar meio enferrujado, mas não tenha vergonha. Tem até um termo, né? Que em inglês é rusty. Rusty é a ferrugem, né? Falar, my English is a little bit rusty. Falar, meu inglês está um pouco enferrujado, né? I'm sorry for that, excuse me for that. Né? Tenta explicar, né? Mas é aquilo, né? O nosso idioma nativo não é inglês. Então realmente a gente não tem obrigação de falar como um nativo.
Ainda mais morando fora, ainda mais morando no Brasil, é mais difícil ainda, né? Mas a prática leva à perfeição, né? Tem que praticar, não adianta. Fala com o seu próprio, fala com o seu espelho, tenta praticar na frente do espelho, né? Ajuda. Tem gente que eu mesmo consigo aprender bem falando comigo mesmo. Eu olho no espelho e falo aqui, tenta montar uma frase, imagina uma conversa sua com um americano, olha no espelho, entendeu? Isso pode ajudar, né, a quebrar essa barreira. Lógico, pessoalmente é outro nível, né? Mas enfim, isso já começa a ajudar, já é um progresso, você tirar a ferrugem do teu inglês, né? Enfim, às vezes eles até entendem, mas na hora de falar, o grande inimigo é estruturar frases. Não sabem onde vai o verbo, o sujeito, o adjetivo, qual é o tempo verbal. Então o problema não são os alunos, mas os métodos. Exatamente. Muita gente tem birra e acha uma língua. Muita gente tem birra e acha a língua inglesa difícil por conta de experiências frustrantes, com metodologias desenvolvidas há mais de 40 anos, destaca. Metodologia foi pensado exatamente em tais obstáculos que a escola resolveu inovar. Aqui está sendo uma propaganda, né? A ideia da HC School nasceu em Londres, depois de conhecermos várias escolas de idiomas e conversar com alunos no Brasil e na Inglaterra, que estavam na Europa buscando o domínio na língua inglesa. Me juntei a vários profissionais britânicos, professores de universidade, especialistas na área, para desenvolver algo mais prático e que proporcionasse uma experiência melhor aos alunos brasileiros. O foco desde o início foi criar um curso mais rápido e focado na prática para proporcionar aos alunos segurança e domínio ao se comunicarem em qualquer situação do dia a dia, explica, né? Então aqui é uma propaganda, né? Eu não vou ficar falando isso aqui muito, né? Porque, enfim, isso aqui é uma propaganda, né? Enfim, mas o foco desse vídeo, né? O que eu quis fazer esse vídeo é para dar tentar auxiliá-los, né? E o inglês, você pode falar, mas eu não vou usar o inglês. Cara, é muito importante. Se alguma coisa acontece no Brasil, o negócio vira uma ditadura, o pessoal aqui começa um a matar o outro, você pode fugir, já tem inglês, beleza, você pode se comunicar tranquilamente, não tem essa barreira, né? Porque o português é um idioma muito mais complexo do que o inglês, acredite você ou não. O português é muito mais complexo, é muito mais difícil para um cara falante de língua inglesa aprender português do que você aprender o inglês. E outra coisa, países ali que não falam nem o inglês nativo, nem o português nativo, por exemplo, você pega, por exemplo, a Alemanha, né? Você vai para a Alemanha, você vai se comunicar em alemão? Não, você vai se comunicar em inglês. Então, olha só, você não vai se comunicar com eles em português. Só que se você falar um inglês bom, eles não vão te julgar. O inglês deles também não é o perfeito, não é o americano. Então, esses países neutros, que eles não têm o inglês como idioma nativo, ou eles não possuem o inglês como idioma nativo e nem o português, se você aprende se você aprende um inglês legal, não tenha medo de conversar, porque é aquilo, eles também não são perfeitos no inglês, eles também não são gênios do inglês, entendeu? Só que você tem que tentar. E esse é o ponto que tem essa travadeira. Porque o brasileiro zoa o outro brasileiro por não falar bem o inglês, mas o cara de fora, ele não zoa, porque ele também tem essa dificuldade. Então isso também é um grande problema, né? O cara às vezes tem medo de ser zoado. Pô, o inglês não é teu idioma nativo, né? Agora, isso aqui é muito grave, né? 5% só realmente é um dado chocante. Tem gente aí falando na rede social, mas o inglês é idioma de yankee, é idioma de imperialista. Por que eu tenho que falar isso? Bom, você vai para um país que não tem um idioma nativo português, que tem um outro idioma nativo, você vai conversar esse cara como? Você vai aprender o alemão, que é ainda mais difícil do que o inglês? Você vai aprender o alemão? O alemão já é um idioma anglo-saxão, só que é muito mais complexo. Você vai aprender o alemão? Não, você não vai aprender o alemão, você vai aprender o inglês. O inglês é muito mais simples do que o alemão, pelo amor de Deus, né? Ou você vai aprender o holandês? Não, você não vai aprender o holandês, você vai aprender o norueguês, você vai aprender o idioma norueguês? Não. O russo?
Imagina. Não, o inglês é o idioma que a grande maioria das pessoas tentam aprender. Por quê? É mais simplificado. Ele passou por um monte de processos aí de simplificação nos últimos anos, até para facilitar a vida das pessoas, porque é um idioma em comum. Se é um idioma em comum, a segunda língua da maioria das pessoas, você cria uma ponte de comunicação em comum. Então o cara, por exemplo, lá da Croácia, se você é brasileiro, você vai falar com um croata, você fala inglês. Se o cara fala bem o inglês, se você fala bem o inglês também, bom, pronto, vocês conseguem se comunicar. Agora, você vai lá, fala com um croata em português, ele fala contigo com a língua croata. Vocês vão se entender? Não vão se entender. Essa é a importância agora, é aquilo, né? Aprender idioma tem um pouco da pessoa de querer também, né? Tem um pouco o hobby, né? Tem muita gente que tem hobby em aprender idioma. Tem a hobby em ganhar conhecimento, a busca pelo conhecimento, né? Agora, você precisa querer, né? Você precisa querer, porque o idioma inglês que ensinam na escola básica, né, vai te ajudar. Então, coisas que eu aconselho. Não foquem tanto na gramática, foquem mais no ouvido. Tem que aprender o básico, lógico, se vocês não conseguir entender nada. Mas tem que aprender o básico e não fica tão desesperado com gramática. Foque no ouvido e na fala. Tentem entender, às vezes, a palavra que o cara usa num certo contexto. Ah, então esse é o contexto. Entendeu? Por exemplo, por exemplo, se você for falar que você está atrasado, você tem que falar, I'm sorry for the delay. Desculpa aí o atraso, né? Só que tem sentenças no inglês que são diferentes do português, então não tente traduzir, senão vai ficar estranho, né? Por exemplo, eu já vi muito americano mesmo falando que, mas no inglês não tem eu senti sua falta. Não, tem sim. I missed you, né? Eu senti sua falta. I missed you. Pode ser usado. I missed you. Mas, realmente, se você for traduzir I missed you, para tipo, eu senti muito sua falta. I missed you so much. Você pode usar isso, né? Só que missed, que vem do miss, né? Ele pode não ter aquele, né? Você olha a palavra, se você olha a palavra por si só, mas não tem nada a ver com sentir a falta, mas é a forma como ela é aplicada. Né? Senti a falta desse cara. I missed this guy. I missed him so much. Né? Mas enfim, é só um exemplo. Né? Espero que gostem do meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal no Rumble, tá bom? E, enfim, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso comentar mais sobre inglês. Eu tenho um certo nível aí em algumas coisas, posso tentar ajudá-los, né? Mas enfim, isso aí é só para trazer essa notícia para vocês, né? Enfim, inscrevam-se no meu canal no Rumble, muito importante. Um abraço.